Oi, vamos meditar uma mensagem para a glória de Deus? Salmos 30, número 5. Aleluia, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento. No meu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que a alegria vem pela manhã. E que alegria, né? É isso, irmã. Como você pode falar que nós sentimos alegria com tantas coisas acontecendo? Mas o Senhor é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós possamos, o Senhor pode até estar aborrecido com você, aborrecido comigo, porque o Senhor também se ira, né? Vocês sabem disso, que a Bíblia diz que o Senhor também se ira. E quando o Senhor se ira, é quando existe desobediência a Deus. Quando o homem desobedece a Deus. O homem foi criado para obedecer a Deus. O homem foi criado para agradar a Deus. O homem foi criado para louvar a Deus. Salmo 150 diz: louva a Deus todos aqueles que têm fôlego, louva. Me perdoa. Louva a Deus todos aqueles que têm fôlego. Louva ao Senhor. Então, o Senhor está dizendo que o choro pode durar uma noite. A ira do Senhor também pode ser um momento, mas depois passa. É igual pai e mãe. A minha ira vai durar um momento ali com meu filho ou com a minha filha, mas depois vai passar. Assim é Deus. Só que tem coisas que passam e tem coisas que não passam. Quando Deus ele se ira com você, alguma coisa que você faz que não agrada, aquilo lá vai passar, você vai pedir perdão. Mas tem coisas que o Senhor está falando com você e você não quer obedecer, aquilo pode trazer a consequência mais tarde. Vamos colocar que o Senhor, ele está querendo, como se diz, tirar você do sofrimento, a qual você tem muito tempo sofrendo nele e a qual você está muito angustiada nesse problema e você não quer sair desse problema. Mas vamos colocar que no meio desse trajetória toda, né? Você pode falar com o Senhor: Senhor, o Senhor não está me ouvindo, Senhor, o Senhor não está ouvindo minha oração. E você dorme, muitas das vezes até triste. Até triste você dorme, às vezes até chorando, reclamando com Deus, ou vai reclamar com o vizinho, ou reclamar com a amiga, ou com pessoas que você conhece, familiares, mas não resolve nenhum dos seus problemas. Você volta para casa e você deita, às vezes, até chorando por uma bênção que você está querendo. Por algo que você está requerendo, né, que Deus faça na sua vida. Então, de repente, naquele momento, o Senhor diz para nós que quando nós deitamos chorando, né, ao amanhecer vem alegria. De repente, quando você acorda, você não lembra mais. Por quê? Porque a alegria te alcançou. A alegria do Senhor, ela te alcançou. A alegria daquilo que você queria com o Senhor te alcançou. Isso é bênção do Senhor. Isso significa uma provação de que o Senhor está ouvindo o seu clamor. Muitas vezes conselho é muito bom receber, mas é bom também a gente chegar até a Deus e deixar que Deus fale em nosso coração. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus falar por você. Não precisa você querer ficar tão angustiada a ponto, ou angustiado a ponto de querer uma resposta do Senhor. A resposta de Deus vai chegar na hora e no tempo certo. A resposta de Deus, ela chega no tempo e na hora certa e determinada por Deus. Quando Ele promete, ninguém pode tirar de você a sua bênção. Quando Ele fala, falou, está falado. E ai daquele que contender com o Senhor. Olha, não contenda com Deus. Não contenda com quem a gente não conhece, né?
Não contenda com quem a gente não vê. Não contenda com quem você serve. E ele tem um poder além, né? Sobrenatural. Mas tenta agradar esse Deus. Tenta agradar ele. Ele fala assim, agrada-te de mim que eu, né? Considerar o desejo do seu coração. Tá aqui no Salmo 37. Vamos ver? Tá aqui no Salmo 37. 7 capítulos depois do 30, vamos lá? Você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, é coisa maravilhosa, é tremendo. E ele diz aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor, deleita também no Senhor, Salmo 37, né, número 4, deleita-te também no Senhor, e ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa assunto intentos, né? Louvado seja o nome do Senhor, que fala aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, descansa no Senhor e espera nele. Não te digne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Então ele fala, deleita no Senhor, entrega o teu caminho, descansa no Senhor. Deixa o homem fazer o que ele acha que convém, mas chegar uma hora que ele vai ter que parar. Vai chegar uma hora que ele vai ter que pensar no que ele está fazendo de errado. Mas quando você se entrega no Senhor e confia nele, descansa nele, o mais ele vai fazer por você. Está aqui no Salmo 37, número 4, número 3 e número 6 e número 7, que é o descansa. Descansa. Descansa no Senhor. Deita, dorme. Ainda que você deita triste, mas você vai levantar com alegria. Ainda que às vezes você, né, o Senhor se irou com você, o Senhor ficou irado, mas a ira dele dura pouco tempo. E depois virá a alegria. Descansa no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Deleita-te no Senhor. Deleite no prazer de Deus. Deleita com esse Deus. Fala, ama, busca, procura. Faça o melhor para com Deus. Que ele vai fazer para você. Mas, irmã, vem muita luta. Vem, claro que vem luta. Quem não tem luta? Quem não tem provas? Quem não sofreu um dia por amor? Quem não sofreu um dia para poder chegar onde chegou? Quem? Fala para mim. Quem não sofreu um dia para ser mãe, para educar os teus filhos? Ou quem não está sofrendo pela perca dos teus filhos? Quem, irmão? Quem não deitou na cama na noite, deitou chorando, mas confiando que o amanhã será melhor? E quando acordou, ainda estava a mesma situação e ela ainda crendo e confiando no Senhor. E por que tu não pode? Por que tu não pode deitar e deleitar no Senhor? Por quê? Por que você não pode esperar no Senhor, confiar nele, para que a tua alegria chegue no amanhã? Amanhã só pertence a Deus. Então descanse e confia. Espere no Senhor. Deleita-te também no Senhor, que ele vai conceder o desejo do seu coração. Deleita no Senhor, que ele vai conceder o desejo do seu coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar com esse, né? Com esse salmo de novo. Salmo 30, Salmo 30, número 5, né? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O seu favor está a vida. O Senhor é a favor da vida, tá? Não pense que o Senhor é a favor das coisas ruins que acontecem, não. Ele é a favor da vida, mas ele é justo, tá? Ele é justiça também. Que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, porque ele também é justiça. O favor, né, dele está na vida, porque ele gosta da vida.
Deus é a favor da vida, mas também é fogo consumidor. Então, ele também, quando nós entristecemos o coração do Senhor, ele também fica triste. E às vezes nós passamos por um bocado, né? Mas o Senhor diz que a ira dele dura um pouco. E depois vem a alegria. Deleito também no Senhor. Confia nele. Acredite. E se for possível, chega mais perto do Senhor, que ele vai chegar perto de você também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.